Você acha que os ovos são apenas ovais, brancos ou marrons e nada de especial? Pense de novo. Na natureza, existem ovos que parecem chocolate. Alguns são tão transparentes que você pode ver a vida se formando lá dentro. Há outros que brilham como esmeraldas. Alguns tão pequenos que quase desaparecem diante dos seus olhos. E até ovos projetados para nunca rolarem de penhascos. Isso não são apenas ovos. São estratégias de sobrevivência refinadas ao longo de milhões de anos de evolução, onde cada forma, cada cor, cada detalhe existe por um motivo. E quanto mais você se aprofunda, mais percebe uma coisa. A natureza não é apenas inteligente. Ela é incrivelmente criativa. Número 11. Ovos de chocolate. Se existe um tipo de ovo capaz de enganar qualquer pessoa em um café da tarde, são os ovos de codorna. Basta colocá-los em uma cesta junto com alguns chocolates e, com certeza, alguém vai cair na armadilha. Isso porque a aparência deles lembra muito comida. Pequenos, compactos, marrons e cobertos por manchas que parecem cuidadosamente decoradas. Mas o que os torna especiais não é só a aparência fofa. A superfície desses ovos tem um leve brilho, suave como cetim, quase como se tivesse sido polida. Não é fosca como a de ovos comuns, mas sim como se tivesse uma camada fina que os faz se destacar de forma sutil entre o solo seco e as folhas caídas. A coloração também não é simples. Vai do marrom claro ao escuro, com manchas irregulares que parecem aleatórias, mas são estratégicas. Esses padrões quebrados confundem a visão dos predadores. Em vez de enxergar a forma clara de um ovo, eles veem apenas fragmentos de cor misturados ao ambiente. O formato também importa. Eles são mais arredondados e compactos, o que ajuda a evitar que rolem para fora do ninho, que na verdade é só uma pequena depressão no chão. Além disso, a casca é relativamente dura para o tamanho, oferecendo proteção mesmo estando completamente expostos. Isso não é apenas um ovo. É uma combinação perfeita de camuflagem, estrutura e sobrevivência. Número 10. Ovos de vidro. Agora se prepare, porque estamos saindo do fofo e entrando em algo muito mais estranho. Esses ovos não se parecem com nada que você já viu. Parecem vir de outro planeta. Eles pertencem a um grupo de anfíbios sem patas. Não há casca dura, nem formato tradicional. Em vez disso, são alongados, macios e com uma estrutura gelatinosa quase transparente. À primeira vista, parecem pequenas cápsulas vivas escondidas sob o solo úmido. O mais impressionante é que você pode ver o que está dentro. Dependendo da luz e do estágio de desenvolvimento, é possível enxergar o embrião se formando ali mesmo. Você literalmente vê a vida crescendo diante dos seus olhos. Algo ao mesmo tempo fascinante e um pouco inquietante. Esses ovos também não ficam isolados. Eles aparecem em grupos conectados, como uma corrente ou um colar biológico. Essa estrutura ajuda a manter a umidade e evita que sequem no ambiente subterrâneo. Sem uma casca rígida para proteção, a estratégia aqui é outra: umidade, conexão e estabilidade. Uma adaptação completamente diferente, mas extremamente eficaz. Número 9. Ovos de mármore. De volta à superfície, mas não espere algo comum. Algumas aves transformaram seus ovos em algo que parece ao mesmo tempo bonito e caótico. Eles têm uma cor azul esverdeada vibrante, mas são cobertos por uma camada branca áspera, semelhante a calcário seco. E não, isso não é sujeira, faz parte do próprio ovo. Com o tempo, essa camada pode rachar ou descascar, revelando o azul por baixo. O efeito é curioso, como se houvesse um ovo dentro de outro. Mas a parte mais incomum está na forma como são postos. Em vez de cada fêmea ter seu próprio ninho, várias colocam seus ovos no mesmo lugar. O resultado é um ambiente quase caótico. Ovos empilhados, apertados,
alguns parcialmente enterrados. Nesse cenário, nem todos sobrevivem. Por isso, as cascas precisam ser resistentes, capazes de suportar pressão, impacto e atrito constante. Aqui não se trata apenas de reprodução. É uma verdadeira disputa pela sobrevivência antes mesmo do nascimento. Número 8. Ovos amora, do caramujo maçã. Agora entramos em outro nível, onde a natureza não tenta se esconder, mas sim chamar a atenção. Se você acha que ovos precisam ser discretos para sobreviver, esse caso vai mudar sua visão. Esses ovos são de um rosa intenso, quase neon, tão chamativos que parecem doces grudados em árvores ou pedras. Não há camuflagem, nenhuma tentativa de se misturar ao ambiente. Eles se exibem sem medo. O curioso é onde são colocados. Diferente da maioria dos animais aquáticos, esses caramujos depositam seus ovos fora da água, em troncos, folhas ou superfícies próximas. E o motivo está na cor. Esse rosa vibrante funciona como um aviso claro. Esses ovos são tóxicos. Predadores aprendem rapidamente a evitá-los. Na natureza, às vezes a melhor defesa é deixar claro que você não deve ser comido. Além disso, ficar fora da água protege contra ameaças como peixes e insetos aquáticos. Não é camuflagem, é um aviso, direto e eficaz. Número 7. Ovos em cadeia. Às vezes a natureza não escolhe a complexidade. Ela escolhe algo simples, mas extremamente eficiente: quantidade. Algumas espécies produzem ovos em longas cadeias gelatinosas, que podem atingir metros de comprimento. De longe, parecem fios transparentes flutuando na água, mas de perto, revelam centenas ou milhares de pequenos pontos, cada um ovo. Não há casca rígida, nem proteção individual. Tudo está conectado em uma única estrutura macia, dependente do ambiente. Essas cadeias geralmente ficam em águas calmas, como lagoas e lagos, onde a umidade é constante. Ainda assim são frágeis. Qualquer perturbação pode destruí-las. Então, qual é a estratégia? Não proteger cada ovo, mas produzir tantos que alguns inevitavelmente sobrevivam. Em um mundo cheio de riscos, quantidade se torna a melhor aposta. Número 6. Ovos artísticos. Alguns ovos parecem verdadeiras obras de arte. Desde o primeiro olhar, isso fica claro. Eles possuem um fundo claro, geralmente branco ou bege, coberto por linhas finas e escuras que se espalham como pinceladas. Nenhum é igual ao outro. Cada um parece ter sua própria assinatura. Mas essa beleza tem função. É camuflagem. Em ambientes onde a luz atravessa folhas e cria sombras irregulares, esses padrões quebram completamente o contorno do ovo. Predadores não enxergam uma forma definida, apenas linhas e manchas misturadas ao ambiente. O formato também ajuda. Levemente alongados e com uma ponta mais fina, eles se estabilizam melhor em superfícies irregulares. Mesmo totalmente expostos, sobrevivem graças à ilusão visual. Na natureza, às vezes, a aparência é a melhor defesa. Número 5. Ovos em forma de pera. Às vezes, a simplicidade é o auge do design, e os ovos em forma de pera são a prova perfeita disso. Não há ninhos elaborados, nenhuma camada macia para proteção. Esses ovos são colocados diretamente em penhascos, sobre superfícies estreitas, às vezes tão inclinadas que um pequeno movimento pareceria suficiente para fazê-los cair. À primeira vista, isso parece um erro, mas, na verdade, é exatamente o contrário. O formato do ovo é a chave. Em vez de serem perfeitamente redondos, eles são alongados, com uma extremidade mais estreita, como uma pera. Quando sofrem algum impacto, eles não rolam em linha reta. Em vez disso, giram em torno do próprio eixo, formando um pequeno círculo. Isso faz com que permaneçam próximos ao ponto de origem, em vez de despencarem do penhasco.
Isso não é apenas uma característica geométrica, é um mecanismo anti-queda integrado ao próprio design natural. Além disso, a coloração varia bastante, com manchas irregulares que ajudam a camuflá-los nas rochas. A casca também é extremamente resistente, capaz de suportar impactos e condições adversas. Uma solução simples, mas quase perfeita. Número 4. Ovos joia. Se antes vimos ovos que se escondem ou se adaptam em forma, aqui a natureza escolhe o oposto, chamar atenção. Esses ovos têm uma superfície incrivelmente lisa, quase sem imperfeições. Mas o que realmente os destaca é o brilho, algo raro no mundo natural. Sob a luz, eles refletem como um espelho, dando a impressão de terem sido cobertos por um verniz perfeito. As cores são intensas, azul esverdeado, roxo profundo, às vezes até com um leve efeito metálico dependendo do ângulo. À primeira vista, parecem artificiais, como uma joia ou um objeto cuidadosamente produzido. Mas não são. São totalmente naturais. O mais interessante é que esse brilho não é apenas estético. A superfície lisa altera a forma como a luz é refletida, criando um efeito quase luminoso no ambiente. Não está claro se isso serve para camuflagem ou sinalização, mas uma coisa é certa: é uma estratégia evolutiva única. Eles não se escondem, não se misturam. Eles existem para serem vistos. Número 3. Ovos esmeralda. As coisas ficam ainda mais impressionantes quando chegamos aos ovos de cor esmeralda. Não é um verde suave ou apagado, é intenso, vibrante, quase luminoso. Pode variar entre azul esverdeado e verde com tons azulados, mas sempre com uma saturação alta que chama a atenção imediatamente. Olhar para eles é como ver uma superfície de vidro polido ou um esmalte perfeitamente aplicado. E a mais, a cor não é estática. Dependendo da luz que atravessa a vegetação, ela pode mudar sutilmente, indo de tons mais escuros para brilhos mais claros, quase como se estivesse viva. Combinado com a superfície brilhante, o efeito se intensifica ainda mais. A luz não apenas reflete, ela realça a profundidade da cor, fazendo o ovo parecer brilhar de dentro para fora. Em um ambiente de floresta, onde as cores costumam ser suavizadas, esse destaque se torna ainda mais marcante. Não é uma tentativa de se esconder, é uma presença, um design que não apenas sobrevive, mas impressiona. Número 2. Ovos mini. Depois de tantas cores vibrantes e formas complexas, voltamos a uma estratégia completamente diferente. Ser tão pequeno que praticamente desaparece. Os ovos dos beija-flores são minúsculos. De verdade, têm aproximadamente o tamanho de um grão de café, às vezes até menores. Visualmente são simples brancos, lisos, sem padrões. Mas o impressionante está no tamanho. Dentro de um ninho já extremamente pequeno, esses ovos ocupam pouquíssimo espaço, tornando tudo mais eficiente. O ninho, aliás, é uma estrutura delicada, feita de fibras vegetais, teias de aranha e materiais leves, lembrando um pequeno copo. A casca, embora fina, é resistente o suficiente para proteger o embrião. Ainda assim, a sobrevivência depende mais da proteção da mãe e do ninho do que da estrutura física em si. E o tamanho reduzido traz uma grande vantagem: camuflagem. Entre folhas, galhos e sombras, esses pequenos pontos brancos simplesmente desaparecem, sem cores chamativas, sem formas complexas, apenas pequeno o suficiente para não ser visto. Número 1. Ovos do falcão peregrino. Por fim, chegamos a um dos predadores mais impressionantes dos céus. Mas quando se trata de seus ovos, a estratégia é direta e eficiente. Os ovos do falcão peregrino são marrom avermelhados, cobertos por manchas escuras espalhadas de forma irregular. Não há simetria perfeita, nem padrões organizados, apenas uma aparência caótica, mas funcional. Essas manchas ajudam a quebrar o contorno do ovo, dificultando sua identificação, especialmente sobre rochas.
E é exatamente ali que eles ficam. Não há ninhos elaborados. Apenas uma pequena depressão em penhascos ou locais elevados. O ambiente é duro, vento forte, superfícies rígidas, risco constante de impacto. Por isso, a casca precisa ser extremamente resistente, capaz de suportar todas essas condições. Nada aqui é feito para impressionar visualmente. Tudo é projetado para um único objetivo: sobreviver. Isso não é beleza tradicional. É eficiência levada ao limite. Desde ovos que se camuflam como chocolate até estruturas transparentes como vidro. Do rosa vibrante de alerta ao verde brilhante de uma pedra preciosa, nada disso é acaso. Cada detalhe que você viu é resultado de milhões de anos de tentativa, erro e adaptação. Na natureza, não existe desperdício. Cada forma tem um propósito. Cada cor, uma função. E cada ovo, uma história de vida tentando existir. E talvez o mais impressionante não seja o quão estranhos eles parecem, mas o fato de que tudo isso é real.